É não. Pode falar. Pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta. Hoje é a 22ª live, né? Olha como a gente gosta de vocês, hein? 22ª. E nós estamos trazendo um convidado muito especial. É o Misal Tanizaki. Ele é um especialista em nutrição saudável. Ele tem o Instagram Jejum Fácil e vocês vão gostar muito dele. Ele é muito naturalista, tá? Vamos convidar. Antes gostaria de apresentá-lo, né? Ele é uma pessoa, era um engenheiro que se apaixonou pela vida saudável e tem muito a contar para vocês, tá bem? Então vamos convidá-lo? Por favor, meu assistente, traga o senhor Misal. Tá? Só um pouquinho, gente. E aqui eu vou dispensar esse assistente, tá? Vamos lá. Pessoal, seu Misal vai entrar. Vamos lá. Já ele está chegando. Cadê seu Misal? O Sal tá chegando. Isso. Aí eu vou contratar ele, hein? Misal Tanizaki, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com você. Boa noite. Tá? Sal, tudo bom? Tudo jóia. Prazer é todo meu, viu? E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar demais, tá? E a gente vai procurar tirar o máximo de você, tá bem? Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse ao nosso público. Como é que você, de engenheiro, foi para uma vida saudável? Por favor, Misal, se apresente. Então, essa questão da vida saudável, na verdade, sempre foi uma presença constante na minha vida. Meu pai, né, minha mãe também, mas mais meu pai, sempre foi muito marcante nisso, numa frase que muita gente até fala ela, né? Você é o que você come. Hoje a gente usa mais, você é o que você absorve, né? Do que você come, do que você fala, do que você faz. Os atos de vida, nossa qualidade de vida não está mais só no que a gente come, né? Até quem a gente mantém perto, o tempo de sol que a gente pega ou deixa de pegar, o contato que a gente tem com a natureza. E então, desde a infância, né, com o incentivo do meu pai, o quintalzinho em casa, vai plantar uma hortinha ali para você, vai cuidar da espinha que você tem, tá aqui um livro de alimentação, vai procurar o alimento que ajuda. E, na verdade, né, hoje a gente vê tanto adolescente tomando remédio para tudo quanto é coisa, e às vezes seria só tirar um açúcar, um leite, um produto que tem uma alergia ou uma resposta ruim. E a gente acaba sempre querendo o jeito mais fácil, né? E meu pai nunca mostrou esse jeito mais fácil. Então, para mim, sempre foi prazeroso. Então, essa mudança de vida, de fazer outras atividades, e hoje está tratando de falar sobre qualidade de vida, sobre alimentação, não foi bem uma mudança. Isso eu já vivia, só que eu não passava isso adiante. E essa pandemia, ela veio para mim, eu tenho um post aí que eu falo que a pandemia é um presente. Não obviamente, a morte de ninguém, né? A perda de ninguém. Isso é triste, isso é trágico. Como de qualquer outra forma, mas o que eu trato hoje com a pandemia, dizer que ela é um presente, é que quem olha para ela com a oportunidade de se avaliar e ver, eu estou indo para o caminho correto, estou buscando qualidade de vida para que eu tenha, de fato, uma longevidade saudável, porque hoje em dia a gente tem vivido mais, mas tem vivido mais com, aí, né, muitos com
alguém carregando, com alguém dando banho, com alguém levando para fazer necessidade, ou até nem sempre sabendo se está alguém fazendo alguma coisa, você só está ali de corpo presente, porque a cabeça não funciona mais. Né? Então, os hábitos todos de vida a gente carrega para somar isso, né? Com a longevidade saudável. Não adianta querer... muitos chamam ali mas aí eu vou tirar minha cervejinha de final de semana. Não precisa. Mas precisa ser também todo final de semana, naquela quantidade, né? Às vezes, sei lá, 10, 20 garrafinhas, latinhas, uma coisa assim. E aí, às vezes, não tem energia nem para brincar com o filho, né? Qual é a importância verdadeira que a pessoa tem da vida? Qual o prazer? A cervejinha? Ou brincar com o filho, com o neto, com a família, né? Ter disposição para fazer alguma coisa. Acaba-se um almoço de família, a pessoa vai deitar no sofá ali, porque não consegue fazer mais nada. Então, a vida inteira, meu pai foi isso comigo. E eu lembro de coisas da infância que me trazem, me remetem à condição de eu saber que eu fiz, que eu já tinha comigo isso o tempo todo. E aí, voltando à pandemia, eu perdi alguns amigos para a pandemia, né, para a vida. Que às vezes a gente não sabe hoje em dia como avaliar essa história da pandemia, mas a pessoa pegou a Covid, veio a óbito, veio a falecer, mas o que eu chamo de morte evitável. E se não tivesse se dado tanto para o prazer, que eu digo que é pequeno, da cervejinha, da fritura, do brigadeiro, do empadão, da comida. Eu falo empadão porque é dessa loja que tem ao lado da senhora aí. Aí a gente percebe que a morte é evitável, né, sabe? Entristece. Aí eu passei a escrever para poder tentar alcançar pessoas e mostrar que a gente pode mais, que a gente precisa mais, que a gente tem que dar exemplo, não só para dentro de casa, mas também para as pessoas de fora. E passei a escrever por isso, por prazer, por talvez até um propósito de vida, que quem sabe realmente não é isso que eu tenho que fazer. Tá certo. Para quem não conhece o Missal, o bebê dele come brócolis, viu, gente? Cru. E o bebê gosta. Põe lá na mesa e come todos os legumes. É uma graça, viu? Não só o atual, não, mas são os dois. Uma tem 5 anos e 10 meses, o outro fez 10 meses, 2 dias atrás. Ele pega a cebola na fruteira, se a gente tirar a casca, obviamente, ele fica lá comendo ela, faz o estraguinho dela. A outra, quando também tinha a mesma idade, ela comia, eu tenho um vídeo disso. Aí eu filmando, que isso, filha, que você está comendo? Ela não falava ainda. Aí, vindo, carregando a cebola, a lágrima vinha escorrendo, porque estava chorando da cebola ali, e continuava comendo. Né? Assim, vê a gente fazendo e repete. Né? Era para ser simples assim, mas... mas não é, né? Mas não é. Você está pesquisando, estudando, se enfronhando na vida saudável, no alimento saudável. Por que certas pessoas possuem doenças crônicas como obesidade, diabetes, colesterol alto, pressão alta? Como é que você vê essas doenças crônicas, sabe? Olha, como eu falei da cervejinha lá no final de semana, precisa ser todo final de semana, precisa ser 10, 20 cervejas. Então, hoje, quase tudo na vida a gente poderia dizer que os excessos, né? Os excessos causam os problemas. A gente vive com reações inflamatórias. Então, o que eu falo, e gosto de dar exemplo, uma pessoa saudável, com insulina baixa, em torno de 1, 2, 3, come uma porção de batata frita daquela lanchonete, que eu não gosto de mencionar o nome, amarelinha com vermelho, aí ela consegue eliminar quase 100% das toxinas dessa refeição em torno de 6, 7, 8 horas. E volta ao estado normal. A pessoa que está inflamada, que tem uma insulina de 15, de 20, come essa mesma porção de batata frita e vai
eliminar essa inflamação provocada pela batata frita em 15, 12, 15, 20 horas. Aí a gente pensa, por que eu falei do excesso? Porque se a gente não dá um intervalo para que a gente consiga se desinflamar e voltar a talvez ter um estado, né, de desinflamado, a gente persiste na inflamação. E aí, persistindo nesse processo, a gente passa a abrir as portas para as doenças crônicas, né? Então aí não sabe de onde é que vem uma pressão alta, de onde é que vem a diabetes, de onde vem um problema renal, um problema pancreático, e, enfim, depois tem que lutar, e aí ainda vem a luta errada, porque aí vai, às vezes, a um profissional de saúde e recebe a indicação para tomar um remédio. Mas ele continua comendo a batata frita. A causa continua batendo na porta dele, né? Tá ali no estômago, que muitas vezes nem mastiga direito, porque todo esse processo inflamatório, às vezes, em alguns casos, seria tão simples como uma simples correção da mastigação. E a pessoa trata a refeição como uma condição qualquer, né? Eu já ouvi durante lives e estudos e pesquisas as pessoas comentando sobre quando a gente come, os horários são os horários que a gente geralmente tem telejornais à disposição, né? Que a comida era para ser um momento de nutriente, né, para nutrir o corpo, para a gente eliminar as coisas ruins, né, a partir daqueles antioxidantes, anti-inflamatórios, como o azeite que a gente ingere, para que ele expulse da gente o que não presta, né, a batata frita do lanche anterior, ou aquele brigadeirozinho e tal. Só que aí a gente ainda come assistindo telejornais, né, um monte de notícia ruim. Isso tudo soma, sabe, aquelas coisinhas pequenas que a gente não observa e que vão agregando ali na nossa falta de saúde, o que aumenta aí nosso problema com relação às doenças crônicas, às inflamações. Eu tinha uma pergunta, mas acho que você foi respondendo os hábitos alimentares de vida que vão afetando a saúde. Então você acha que tem um jeito natural de combater a obesidade, o grande drama da modernidade, principalmente agora que as pessoas ficaram presas em casa, foram mais ao fogão, trouxeram as receitas da vovó, né? Como é que você vê a obesidade para poder ajudá-los naturalmente? A senhora me fez uma colocação que eu achei interessante, né? O pessoal trazendo a receita da vovó. Isso seria ótimo, né? Eu tenho uma conhecida que um dia comentou comigo, não, eu não cozinho, não, porque na minha cidade tem pão de queijo em todo lugar. Quer dizer, não cozinho, não, eu não faço pão de queijo em casa, não. Eu como porque na minha cidade tem em todo lugar. Eu sou mineira. Aí eu pensei comigo, caramba, mas tá aí um dos erros, né? A gente acha que fazer a receitinha da vovó torna-se uma coisa prática. Com certeza. Por quê? Porque ali a gente tem um controle de tudo que a gente colocou. E na comida da rua, né, a pessoa acaba fugindo para comer o produto, apesar de ter o mesmo pão de queijo, você não sabe o que tem dentro, né? Qual é o queijo, o ovo que foi colocado, eu não sei os ingredientes do pão de queijo, mas acaba alcançando coisas que não tem o controle. E aí é onde vem o aumento da inflamação, aonde vem a repetição da inflamação, porque vai continuar comendo coisas que não condizem, e aonde a obesidade começa a acontecer. A gente, para chegar na obesidade, eu brigo muito e acho muito interessante quando a gente fala assim, eu procuro não fazer excesso. Quem procura não fazer excesso de qualquer que seja a coisa, até água. Então, a gente ter o controle dos excessos, a gente evita a obesidade. A obesidade, ela vem pelo excesso, em regra, de carboidrato, né? E em regra de carboidrato ruim. Eu estou aqui para apostar com alguém que entrasse aqui nessa live que dissesse que ganhou 20 quilos comendo fruta.
né? Agora chega um ponto de uma obesidade mórbida que uma pessoa talvez não devesse comer todas as frutas à vontade, aí começasse a buscar frutas de que tem um índice glicêmico um pouco mais baixo, ou o mais baixo possível, ou fazer uma carga glicêmica baixa comendo pouco carboidrato. Mas no grande grosso, o hábito da pessoa é não fazer a receitinha da vovó, é comer o produto da padaria, é comer o produto industrializado, é fazer suas compras mensais ou semanais nos mercados, não vão às feiras, nunca vão à central de abastecimento como o Ceasa fazer suas compras, conhecer os feirantes, os produtores rurais, conhecer o alimento íntegro, né? Igual eu vejo as lives de vocês com o pessoal que fazem os azeites lá, o Ouro de Santana, que eu tenho o meu, tá ali no cantinho. Eu acho o cantinho, o azeite, né? É uma coisa, né? É tão prazeroso. Até falei para a senhora um dia, eu quero um dia que, se for possível, agendar, eu quero fazer uma visita lá no sul, lá nos olivais, conhecer. Igual eu faço aqui, minha filha, eu pego ela, vamos ali no Seu Divino, né? A Chácara Guarujá, que planta morango aqui pertinho da gente, coisa de 20, 30 quilômetros daqui. Você vai lá, mostra para ela o morango, não sai da geladeira, o morango tem alguém lá plantando ele. Então essa condição da gente evitar excesso, né, de qualquer que seja a coisa, é mostrar também a origem, a dificuldade de tudo, no hábito todo. Então essa coisa de não fazer a receitinha da vovó, é comer o prático, o fácil, que aí sim vira tudo excesso, que o tempo inteiro tá fácil de ficar pegando. E a obesidade, ela é o excesso do carboidrato, né, que a gente não tem para onde colocar essa energia toda que vai entrando na nossa corrente sanguínea. O fígado vira e faz virar triglicerídeo, que vai sendo armazenado e que a gente vai ganhando peso. E vai ganhando peso e, enfim, o processo inflamatório aumenta, a condição de reverter isso vai ficando difícil e cada vez, talvez, mais trabalhoso no conceito de achar, talvez até que seja impossível. Nunca vai ser, né? A gente tem que entender que a obesidade é um sintoma do hábito ruim que a gente está carregando. Para resumir um pouquinho. Eu falo demais. Não, é muito bom. Eu vejo que você está falando das inflamações, a gente sabe que vão gerando proteínas tóxicas, essas coisas, né? Você acha que essas inflamações, o que mais provocam? Como evitar, né? Evitar a inflamação é uma coisa... A questão da inflamação, para a gente pensar em evitar a inflamação, nós temos os nossos genes, e alguns deles são os genes que vão acusar e acionar o processo inflamatório. Então entra aquele alimento ruim, ou aquele excesso de alimento ruim, porque até o alimento ruim, viver em inflamação, a gente vive. O bom é a resposta que a gente dá para esse processo inflamatório. Se a gente dá uma resposta rápida, ou seja, a gente elimina, igual deu o exemplo da batata frita para uma pessoa com insulina baixa, a gente dá uma resposta rápida para ela. Então ela não vira um problema, porque a gente elimina ela com facilidade. Ou seja, quando lá no começo eu falei do excesso, a gente tirando o excesso e a gente eliminando a inflamação, ela vem e vai, igual... Eu tenho um contato com alguém com uma doença qualquer, um resfriado. Eu pego o resfriado e trato ele, às vezes até de uma forma imperceptível. Mas eu tive o contato com o vírus do resfriado da pessoa, ou tive a gripe, ou tive uma inflamação de garganta, ou tive Covid, peguei a doença de alguém e a resposta é rápida, porque eu não tenho no meu corpo doença sendo tratada, processo inflamatório sendo tratado. Eu não sei se eu devia puxar o assunto, mas a gente falei de Covid já aqui, é uma coisa difícil, né, quando a gente tem que tratar de vários processos inflamatórios e pega uma doença, de certa forma, é chato falar dessa doença. Ela
ela é muito severa quando a pessoa está cheia de processo inflamatório. Mas ela não significa nada para quem não tem o processo inflamatório, sabe? E o que me entristece, né? Acho que eu vim para não falar disso, mas entrei no assunto. A gente chega na condição de vida hoje de ver todo esse mundo sedento por lanchonete, sorvete, picolé, empadão, batata frita, essa coisaiada toda, traz um processo inflamatório que perde o controle, não por conta de sintoma da obesidade, como eu falei, mas perde o controle no conceito de eliminar aquela inflamação. Hoje eu chupo um picolé com a batata frita. Amanhã eu como um empadão tomando Coca-Cola. Aí depois, o isso ou aquilo. De coisas que não seriam excesso. Porque, não, eu só tomei um picolé ontem, hoje eu vou tomar um sorvete. Mas a gente não dá tempo, né, para o organismo enfrentar a inflamação. Aí pega um organismo todo inflamado e pega uma doença que gosta de um corpo inflamado, ela tem todo o espaço para se desenvolver, estragar e destruir uma pessoa, né? Então, quando a gente não faz excesso, não fazer excesso, a gente consegue trabalhar a inflamação de forma natural, que é o objetivo nosso de vida, tratar as coisas de forma intuitiva. O excesso não acontecendo, o organismo lida com facilidade com isso. Então, essas histórias dos genes, quando a gente passa para olhar na parte genética, tem um gene chamado NF-κB, que a nutrição traz muito. Ele acende a chavezinha. Estou aceso aqui porque eu comi a batata frita. Quando ele ia apagar, você toma o sorvete, ele acende de novo. E manter ele ativo, informando que seu corpo está inflamado, ele traz para o organismo uma luta constante, onde, dependendo do local onde ele está naquela luta constante para desinflamar, ele traz as doenças que são hoje chamadas doenças autoimunes. E as doenças autoimunes, muitas vezes, são tratadas pelo doente como de, não, isso é meu organismo, que não enxerga bem as coisas e está vendo isso daí como ruim, mas está lutando contra o próprio organismo. Ele, não é só isso. É isso, de uma certa forma, provocado pelo seu hábito ruim. Então, a gente manter hábitos ruins, né, estão tirando da gente a oportunidade de ter uma vida longeva com saúde, né, e até de ter uma vida longeva mesmo, porque os amigos que eu perdi aí, nenhum tinha 50 anos. E a gente perceber que as pessoas estão indo embora com tão pouca idade, eu chamo isso né, das mortes evitáveis, que me entristece muito. E é onde agora, né, a gente insiste em escrever e tentar alcançar o maior número de pessoas para que elas possam ter a vida longeva, com qualidade de vida, com lucidez, né, e poder curtir esse mundo extraordinário que a gente recebeu de Deus, né, para poder sermos produtivos, ajudar o próximo e construir também, né, usufruir da nossa vida. Tá certo. A sua tônica nessa pergunta que eu fiz foi o excesso, o excesso. Agora eu queria te perguntar o seguinte: o que você recomenda no conjunto em hábitos saudáveis, na alimentação, no estilo de vida? Como que você recomendaria? E principalmente você que é pai, para quem também está com criança em casa, né? Para ensinar desde pequeno. Somando as crianças com a vida, né? Eu acho que a gente não tem diferença. Para quem tem criança, é saber que tudo que come, que bebe, não tem como separar. O que eu bebo, está aqui na minha mão uma jarrinha de água, um copinho com água. Se meu filho estivesse aqui ao lado, ele ia poder beber. Eu não quero pôr aqui dentro algo que eu não possa servir para ele. Assim, é o exemplo que eu quero dar para ele. Tem gente que acha que isso é exagero. Eu acho que
como eu falei no começo, eu quero ter o prazer de estar com ele, para ele, o tempo todo, o máximo que eu puder. Né? Que se alguém chama isso de sacrifício, não, eu estou fazendo pelo meu maior prazer. O meu maior prazer é brincar com meu filho. Não é estar na praia, tomar cerveja e depois eu não conseguir brincar com ele. Ah, tem que deitar ali agora que eu estou cansado. Quer dizer, pelo menos é o efeito que a cerveja dá em mim, né? Tem gente que bebe, continua a mesma pessoa, não tem problema nenhum. Não falo, não recrimino quem bebe, eu só recrimino a cerveja para mim, porque eu não produzo do mesmo jeito. Então, eu abandonei, eu não bebo álcool nenhum mais. Pelos meus filhos, em especial. Agora, recomendar para as pessoas uma condição de qualidade de vida, de longevidade saudável, o básico de tudo, dormir pelo menos 6 horas por dia, tentando respeitar o horário do sono. O horário que aciona o sono, sabe? Tem gente que precisa de tomar um chá, tem gente que, infelizmente, toma remédio para dormir. De tudo, dormir ainda é o mais importante. Ter que tomar o remédio, que seja por uma fase. Não vou dizer que não tem que tomar de jeito nenhum, mas tem que procurar saber o que causa a pessoa precisar de tomar um remédio para dormir. Então, controlar o sono, ter controle sobre o próprio sono é uma coisa muito importante, muito relevante, porque não ter controle sobre o próprio sono já lhe mostra uma condição de que muitas coisas estão erradas. Então, controlar o sono é a primeira coisa. Mínimo 6 a 7 horas de sono por dia. Uma rotina muito, muito corrida, talvez a repor um pouquinho no final de semana, mas tentar ao máximo cumprir essas 6 horas de sono durante o dia. Hidratação, que é muito, muito mais do que beber água. Muita gente acha que hidratação é só beber água. Eu carrego comigo um salzinho. Esse salzinho aqui da Real Salt, que é um dos poucos Instagrams aí que eu sigo, esse salzinho eu carrego porque faz parte da hidratação, até por conta dessa liberdade que eu falo em praticar o jejum e poder ficar sem comer, a qualquer que seja a hora ou por qualquer que seja o motivo. E aí eu faço a reposição dos minerais comendo sal. Eu jogo uns saizinhos na boca, é um sal grosso, eu jogo uns pedacinhos na boca e vou repondo durante o dia, se eu tiver que fazer a prática do jejum. Se eu não tiver que praticar o jejum naquele dia, eu não vou repor sal. É uma rotina que eu criei para mim. Então, sono, hidratação, atividade física. Essas 3 coisas, o sono, hidratação e atividade física, elas são de suma importância. E tentar fazer com que essa atividade física seja atividade física de resistência, né? A atividade física de musculação é uma das principais. Tem gente que consegue fazer no treino funcional, na academia com peso, ou até naquele... Tá na moda agora, esqueci o nome. O pessoal treina muito aí, fica crossfit, pronto, lembrei. O pessoal faz o crossfit também, é uma atividade muito, muito legal. E isso para cuidar dos ossos, né? Nossa saúde óssea, nossa massa óssea precisa de impacto, precisa de tração, e é muita tração, né? Igual recentemente estava falando do jogo de tênis, né? Portanto que é praticamente uma das coisas mais perfeitas para poder fazer manutenção da massa óssea. Então, desses 3, a gente parte agora para talvez uma suplementação, e a única que eu faço hoje é magnésio. O único suplemento que eu tomo é o magnésio. Eu abandonei todos os suplementos. Eu fazia suplementação de ômega 3, vitamina D. A vitamina D eu fiz suplementação até o início deste ano, também provocado pela pandemia. Fui atrás listei meus itenzinhos lá onde talvez eu tivesse alguma porta de acesso para a Covid me pegar, e aí falei, não, opa, a vitamina D está baixa. Aí tomei a vitamina D, e hoje não faço mais e me exponho mais ao sol para manter minha vitamina D dentro do que é dito seguro. Então tenho minhas taxas de vitamina D a 80 e tomando sol diariamente, caminhando na rua com o meu filho. É uma alegria muito grande fazer isso com ele. E aí a alimentação, né, que uma das coisas principais para a alimentação que eu daria de dica para qualquer pessoa, do saudável
ao, ao diabético, ao cara que vai, talvez esteja agendado para fazer uma amputação de um membro por conta da diabetes ou esteja ficando sério. Diminuir ao máximo a frequência alimentar. A frequência alimentar, muitas vezes, ela é até talvez mais importante do que a própria mudança de hábito alimentar. Tem gente que não fala que não consegue, né? Para mim é só falta de ter um objetivo, um propósito de vida que você vai conseguir fazer qualquer mudança alimentar na sua vida, deixar de qualquer coisa. Então, a frequência alimentar é aquela história do excesso. O excesso também de coisas saudáveis, talvez o nosso organismo não receba muito bem. Ficar beliscando. Hoje eu me preocupo um pouco essa questão do trabalho em casa, né? Do home office de muita gente, onde as pessoas acabam se expondo, ou melhor, tendo expostos a elas a comida. Às vezes é só esticar o braço, pega alguma coisa para comer. E tá ali aquela frequência alimentar alta, e frequência alimentar alta é o que eu falei, tudo em excesso é ruim. Então a gente mantém nossa insulina elevada, né, devido à glicose que vai sendo elevada o tempo inteiro. E a hiperinsulinemia, para mim, é o problema que todo mundo tinha que investigar. Quer se tratar de qualquer coisa, traz a sua insulina igual a minha. Minha insulina é 2. Pós-férias, eu fiquei 15 dias na Bahia agora, voltei com os meus excessos, chupei picolé com minha filha, comi, enfim, as porqueiras de praia que tem, e voltei, fiz meu exame de insulina, deu 3. Então, a gente se cuidando, mantendo rotina, vai fácil. Então, trate de ter uma frequência alimentar baixa no início de qualquer correção alimentar. E depois, somando a isso, se puder, voltando a essa história da frequência alimentar, se a gente, vou dizer aqui, tudo que eu como está aqui dentro desse copo durante meu período alimentar do dia. Se às vezes a gente come isso aqui tudo em 10, 12 refeições, né, beliscando o tempo inteiro. Se a pessoa comesse isso uma só vez, a saúde dela já ia ser outra. Mas não consegue, obviamente, comer em uma só vez, mas talvez em 2, ou 3, ou 4. Até 4 o limite seria ótimo para estar revertendo a saúde dela. Mesmo que ela não mude nada do que ela come. Vai continuar comendo a mesma coisa. Agora, trazendo para melhoria, vamos incluir gorduras de qualidade, focando a saciação. O que é a saciação? É estar satisfeito durante aquela refeição com proteína. Proteína de forma natural, comer carne, comer vísceras, comer ovos, ela já vem com ácidos graxos essenciais ali misturados ali nas carnes, a gordura natural. Essa gordura é de qualidade. Tem gente que tem medo de caloria. Gordura tem mais caloria ali na grama comparado com carboidrato. Mas caloria toda caloria não é igual. As pessoas contam, tem gente que conta caloria, né? Eu tenho que gastar mais porque eu estou engordando. Será que é por conta da caloria ou da qualidade dela, né? A densidade nutricional do alimento é o que mais importa nessa história. Então, a gente focando nossa frequência alimentar baixa e a saciação voltada para a proteína natural, de processamento mínimo, que também, com o devido respeito a paladar, tem gente que come carne muito assada, ou muito cozida, ou muito... A gente está processando ela naquele momento que está preparando. O ovo, quando está sendo frito ou cozido, ou de alguma outra forma que a pessoa faz, a gente processar demais o alimento também não é legal. A gente está alterando demais ele. Um dia a gente conversando aí na loja sobre o azeite, né? O como extrair, que tem gente... Desculpa, mas já voltamos. Voltamos? Voltamos, estão te ouvindo. Acho que o pessoal também está te ouvindo.
tá? Então, maravilha. Então, a gente minimizar mesmo as coisas naturais, o processamento. Eu dou um exemplo para mostrar paladar e aceitação com relação a um preparo de um alimento. Por exemplo, o aspargo. O aspargo a gente prepara ele aqui em casa, coloca a água para ferver, depois da água estar fervendo, coloca o aspargo dentro e deixa de 50 segundos a 1 minuto. Tira, põe numa água gelada para ele parar o processo de cozimento e já está pronto para comer. Né? A gente vai comer ele esfriado mesmo, para ele não ficar cozido, porque quando cozinha demais ele fica borrachudo. Né? E muitos alimentos, até o brócolis, a abobrinha, o quiabo, a gente acaba cozinhando demais, a gente perde as fibras, destrói os nutrientes do alimento. Então, por mais que não seja um alimento da indústria, é um alimento natural, se a gente processa demais, que seja só com a temperatura, não seja, por exemplo, um purê de batata que a pessoa vai bater ele no liquidificador, mas a gente está processando com a temperatura, está perdendo nutrientes, perdendo a fibra e o bom do alimento. Então, tentemos sempre manter o alimento na sua forma mais íntegra possível. Eu acho que seriam essas as principais condições, mas, obviamente, para casos e casos, né? Em alguns casos a gente tem que ser mais radical, igual essa história dessa pessoa que eu falei que talvez estivesse amputando um membro. Eu, em uma dessas pesquisas, encontrei uma doutora, o nome dela é Maíra Soliani, ela deu um testemunho de uma pessoa, só para chegar ao radical do que o jejum pode fazer pelas pessoas. Ela é anestesista, ela em mesa cirúrgica, tratando de anestesiar uma pessoa, ela olhou para o estado da perna da pessoa que ia ser amputada, e ali, naquele momento, ela disse: essa perna do senhor ainda dá para ser salva, mas eu acho que o seu pé não. O senhor faria qualquer coisa para salvar seu pé? Aí ele falou: com certeza. Pois eu vou internar o senhor e o senhor vai ficar 15 dias comigo aqui. Ela, obviamente, não contou para ele. Aí colocou ele ali num suposto soro, que agora não lembro se realmente entrou com soro, e deixou ele lá internado. Ele ficou 15 dias em um jejum, com reposição de sais minerais, aquela coisa que eu faço com sal, só que aí ela tem o método dela, e foi tratando essa pessoa. No final, ela realmente teve que ainda amputar 1 ou 2 dedos da pessoa, mas salvou o pé dele. Então, assim, se fosse para incluir nesse processo de uma vida saudável, eu incluiria, né, a condição de uma frequência alimentar baixa, mas propiciando e nos favorecendo uma condição de colocar testes para a gente, que seria fazer os testes com os jejuns, né, até para a gente mostrar para a gente mesmo que a gente está em controle da nossa vida. Hoje tem umas terapias, como uma de entrar na água gelada, pessoas entram em águas com gelo mesmo, igual atletas fazem, jogadores de futebol fazem quando terminam o jogo, para evitar lesão. Pessoas hoje usam isso para mostrar, colocar o corpo em hormese. Hormese seria mostrar para o corpo que ele tem que se virar em situações extremas, né? Entrar nessa piscina de gelo ou nesse tanque de gelo dar um choque no corpo e falar assim: eita, o que está acontecendo? Eu nunca passei por isso. E o corpo vai enfrentar aquilo. Então, sugeriria, para resumir a história da senhora, as pessoas cuidem do sono dela, cuidem da hidratação dela, cuidem da frequência alimentar e procurem fazer um jejum eventual, né, dependendo do nível que a pessoa esteja, se ela tem um hábito de uma frequência alimentar baixa, ela consegue ir implementando jejuns na vida dela com facilidade. É mais a cabeça do que a barriga que vai impor dificuldade para a pessoa. Acho que é isso. Muito interessante. Você sabe que a gente aqui estuda muito sobre o azeite, né? Como é que você vê o azeite, você que está com um paciente, está com seus clientes, o azeite na alimentação deles? Olha, o azeite, por todas as benesses que ele nos traz, né? Uma das principais é a gente entender que ele vai ajudar aqui, em 2 sentidos. O controle da manutenção do cérebro, né, da parte cognitiva, do funcionamento cerebral, mas a principal
eu acho que acaba somando no principal é aquela história quando eu falei da saciação, agora entra a saciedade, porque a saciação ela vai naquele momento da refeição. Enquanto a gente está comendo, a gente fica satisfeito, a gente encontrou a saciação. A saciedade é o tempo entre essa saciação e o sentir fome. E o azeite, ele contribui muito para isso, né? Porque ele vai nos favorecer para termos mais tempo de saciedade, mais tempo sem precisar fazer uma nova refeição, que é o que eu prego o tempo inteiro. Precisamos de alimentos como proteína e gorduras de qualidade para o controle da saciedade. Tendo saciação boa e saciação eu falo, saciação a gente tem que tentar encontrar o quanto antes. E a saciedade, deixar andar, ela tem que ser longa. Não posso almoçar e querer fazer um lanchinho 1 hora, 2, 3, 4 horas depois. Não tem sentido. Né? Alguma coisa não está indo bem. Agora, não, mas eu sou atleta de musculação. Você é um caso à parte. A pessoa que treina, que quer hipertrofia, ela não consegue, ou pelo menos não é favorável a ela fazer a busca de hipertrofia, ganhar músculo com uma frequência alimentar baixa. Aí não busquemos isso para essa pessoa. Agora, o azeite, com essa questão anti-inflamatória, antioxidante e trazendo saciedade, a qualidade de vida da pessoa com certeza é outra. Porque se eu tivesse separado, eu mostraria meu arsenal de azeites, né? Eu passei recentemente, e eu não consigo, como dizer isso, mas eu não consigo não estar aí com frequência, não consigo não ter aqui com frequência, não consigo não presentear alguém com azeite, porque é uma maravilha de um produto que eu consegui hoje no azeite substituir tudo que eu tinha no vinho. A questão de ficar sentindo um aroma, ficar degustando, igual quando a senhora me ensinou pela primeira vez, dar aquela chupadinha assim para poder sentir os taninos ali agindo, né? A gente às vezes até perde o controle e dá uma tossida ali, porque o azeite é potente. Então, o azeite hoje é alegria aqui em casa, e minha filha vai comer a comidinha dela, papai, deixa que eu ponho. Aí ela quer pôr o azeite dela. Ela vê, ela percebe. Um dia por semana a gente às vezes sai para comer, e semana passada a gente foi a uma pizzaria e levamos aquele azeite que a senhora me deu. Aí ela foi e falou assim: uai, papai, você trouxe esse azeite aí? Cadê o nosso vidrinho? Porque a gente tinha um vidrinho diferente. Aí aquele da senhora agora já era, o meu vidrinho nunca mais vai ser usado. Aí ela pegou esse vidrinho novo e falou assim: mas tá fechado. Eu falei: ele é novinho, a gente ganhou ele ontem. Aí fomos usar o azeite, aí uma pessoa ao lado viu o azeite e nós ficamos uns 20 minutos da nossa refeição conversando com as pessoas da mesa ao lado, falando sobre a história, né, de levar o produto, levar o azeite. Porque quando a gente olha para a garrafa que está ali, geralmente uma garrafa que foi preenchida com alguma coisa que sabe-se lá o que é. Muitas vezes nem a própria garrafa, quando está ali data, validade, produtor, não sei o que, a gente não sabe o que tem dentro, porque, né, tira aquela tampinha, põe o que quiser dentro, a gente não sabe. Mas o azeite hoje, aqui em casa, é o complemento da comida de verdade, que é uma comida de verdade, é um alimento de verdade, né, obviamente, mas nossa ceia toda, nossa refeição toda à mesa, todos os vegetais, é imprescindível, é uma condição de compor uma refeição de qualidade indiscutível. Não, é óbvio que o que se discute só é: eu vou usar uma arbequina porque eu não, esses azeites muito potentes eu não dou conta. Então, que é
uma azeitona mais, né, aí não vou entrar nesse mérito, porque eu falo pouco disso aí, porque eu não sei muito. Mas a arbequina é que é o azeite que me foi indicado para comprar para os meninos, né? Mas a minha filha não tem muito problema aqui em casa, não. Mas o pequenininho tá de arbequina aqui, tá indo bem com ele. E a gente, hoje, então, resumindo, né? Deixa esse complemento de alimento que é indispensável para qualquer pessoa que queira viver uma vida desinflamada junto à alimentação e à rotina de vida. Inclusive, lembrando, para o preparo, né? Coloquemos azeite, retiremos todos os óleos de grãos aí da alimentação, que são altamente inflamatórios, excesso de ômega 6, que a gente não precisa mesmo disso. Então, fiquemos com o azeite. É óbvio que o bolso não deixa usar todo o preparo com os bons e ótimos, excelentes azeites, né, vendidos aí, mas na hora do preparo, colocar o mínimo possível e depois pegar os azeites da Dona Cineira e regar por cima para a gente ter o aroma ali sendo exposto na nossa refeição. É uma coisa maravilhosa. Agradeço demais. Um primo da minha esposa que me apresentou a senhora há muitos anos atrás, e eu devo a ele ter essa alegria desse convívio e desses produtos maravilhosos que a senhora tem para a gente. Muito obrigado. Olha, Missal, eu que agradeço. E o que o Missal falou, ele tinha ganho uma garrafinha dessa. E a gente sabe que realmente, custo-benefício, o restaurante não tem condições de ter um bom azeite para todos, né? Isso faz parte. Eu recomendo sempre aos clientes que levem o seu azeite. Vocês ouviram, ele tinha uma garrafinha, né? E assim vocês sabem que vão melhorar aquele alimento que vocês vão ingerir. Eu sempre recomendo, eu também tenho o hábito de levar meu azeite, faz muito tempo que eu não saio, mas a gente também leva, e sei de muitos clientes que levam, né? Uma outra coisa que o Missal falou, de um bom azeite, né? Eu tenho inúmeros azeites, mas por que eu falo do Ouro de Santana? O Ouro de Santana é um azeite que o Missal gosta muito, né? Mas é um azeite extremamente diferenciado, porque o agrônomo que cuida dessa marca, é o dono dessa marca, o Fernando Rotondo, como ele trabalhou a vida toda com defensivo agrícola, ele foi se especializando num olival natural. Então, ele procura usar técnicas bem naturais para manter o olival dele saudável. Então, ele tem um controle natural de pragas, né, de doenças das oliveiras, que é fascinante. Apesar de ser um azeite sem selo orgânico, ele não pagou a certificação, o azeite dele é orgânico, é muito natural, tá? Só as correções necessárias, simples, né? Mas é o azeite que a gente também gosta muito de oferecer, dado ao trabalho do Fernando Rotondo, tá? E Maravilha. aqui no Brasil nós temos, né? Mas eu queria agora... Eu tenho a bag dele, né? A bag, isso. O bag de 3 litros que não foi invasado sem oxigênio, né? E você utiliza muito. É esse aqui, né? Que você usa. Sensacional. Tá, Sensacional. As crianças já se habituaram à torneirinha? Já vão direto na torneira? Não, eu deixo em cima, eu deixo o vidro aqui em cima da mesa mesmo, para poder ficar mais prático para eles. A torneira eu tenho medo de sair demais, né? E aí eles não darem conta de... Aí eu fico colocando no frasquinho, eu coloco coisa de 150 ml, eu uso para 2 dias. E fico sempre repondo, para minimizar contato com oxigênio e maximizar o produto sempre. Saber que é novinho o tempo todo. Aqui em casa a gente consome em torno de 70, 80 ml de azeite todo dia, do azeite de mesa, né? O azeite de preparo é outra história, e aí vai mais um pouquinho. Mas não consigo, é item obrigatório. Ouro de Santana em especial.
É muito especial, sim. Eu gosto muito. Eu tenho muitos azeites maravilhosos, mas o trabalho do Fernando é uma coisa assim, é um trabalho que ele desde manhã até a noite ele está ali vistoriando cada pé, cada oliveira. É impressionante o trabalho dele, né? Mas Com vamos lá. certeza. Voltando agora à sua área, jejum fácil. Como o jejum pode melhorar a vida das pessoas? Antes da gente terminar a live, como que ela pode? E como que ela pode aumentar a imunidade das pessoas, o jejum? Então, quando a gente fala dos excessos, e a gente tratou o excesso, aquela história da batata frita, tantas horas para liberar a inflamação daquele alimento. O jejum é exatamente para isso, para a gente deixar o corpo tratar o que está ali em excesso, né? O excesso da glicose no sangue, o excesso de insulina. Então, para poder baixar isso o que está sobrando, o que está inflamado, a gente deixar de colocar novos produtos, novos alimentos na nossa digestão, no nosso processo todo, nos favorece dar descanso e trazer, então, a desinflamação para a saúde da gente. Então, trazer desinflamação é oferecer um respiro, né, para o organismo, para que ele, então, possa vencer os obstáculos, né? Vencer essa corrente frequente de processos inflamatórios que a gente vive no nosso dia a dia. Então, somemos um descanso nas nossas estratégias de tomar um chá, tomar água. Uma coisa que eu faço aqui também, ó, o uso de óleos essenciais. Não sei se de vez em quando parece uma fumacinha. Aqui está um difusor, ó. Tá. Esse difusor é também estratégia para melhorar sono. Aqui já tem o que está me ajudando aqui a estar primeiro mais harmônico, né, vamos dizer assim, para poder estar desperto, mas já com uma preparação para me informar assim, ó, já chegou a noite e já é hora da gente se recolher, né? Então, voltando ao jejum, a gente precisa de intervalos para a gente fazer uma limpezinha. Então, eu gosto do jejum, mas lembrando da frequência alimentar baixa, o jejum é uma turbinada na frequência alimentar baixa, né? Agora, separando o que muita gente chama de jejum o tempo inteiro, eu faço jejum. De quantas horas? Eu faço 14 horas. Eu não chamo bem jejum um intervalo de 14 horas para uma pessoa ficar sem se alimentar. 14, 16, 18, 20, 24 horas é frequência alimentar baixa. Como eu falei para a senhora, a gente às vezes faz uma refeição só por dia. Eu já fiz isso por mais de 30 dias, fazendo todo dia só uma refeição. Eu gosto de fazer testes comigo. Até, não sei se alguém conhece isso aqui. Isso aqui é um monitor que monitora a nossa glicose por 14 dias. A gente coloca no braço e ele vai dando sinal. Você usa o celular, faz a leitura por Bluetooth e ele dá a leitura da sua glicose naquele momento. Aí eu fiz um monte de teste comigo. Fiz 72 horas de jejum, aí depois tomei café com açúcar. O que acontece comigo? Fiz uma refeição cheia de arroz, sem gordura, fugi do azeite nesse momento. Aí fiz uma refeição com muito carboidrato, arroz, batata. O que aconteceu comigo? Então fiz esses testes todos para poder então entender como eu funcionei naquele momento de estresse, né, de tentativa. Então funcionei muito bem, reagi muito bem. Tem gente que tem glicose, então estou tratando uma pessoa com glicose de 565, eu acho. Estava, né, no começo de tudo. E, eu não tenho jeito, não sei o quê, minha diabetes, aí já pensando que vai morrer na pandemia. Falei, não, calma, vamos. Aí a gente tem os processos. O jejum, nessa hora, auxilia muito. Só que a condição da pessoa de começar a fazer é mais difícil, né? Chegar a fazer
72 horas de jejum como eu faço hoje com qualquer facilidade, a qualquer momento, não me impede nada, assim, a liberdade é muito grande, não me incomoda, não é que não tenha vontade, às vezes tem gente que fala assim, mas como é que você faz na hora de fazer comida dos seus filhos? Na vontade de comer dá, mas não é fome. Eu não tenho fome. Fome não existe. É uma coisa assim, por quê? Porque o jejum me desinflamou. Eu tenho insulina hoje de 3 pós-férias e que geralmente fica em 2 quando eu estou na minha rotina normal. Isso não ativa gatilho de fome, minha grelina está dormindo lá, nunca mais, que é o hormônio que vem avisar que você está com fome, nunca mais funcionou lá, vamos dizer assim. Tá bom, funciona de vez em quando. Tem hora que a gente quer, igual minha esposa fala assim, amanhã é aniversário, igual domingo foi 10 meses do João, ela fez um bolo, comprou um bolo, você vai comer o bolo, é de pistache, eu comprei porque você gosta. Tá bom, vou comer seu bolo, porque você não come o bolo, né, você vai ganhar bronca. Então a gente vai lá e come o bolo. Mas naquela história do não é excesso, que eu vou mencionar o médico Marcelo Cardoso aqui, que é um cara que me inspira bastante. Ele fala assim, você comeu, eu vi você comendo bolo. Não, mas eu não como. Não, mas eu vi você comendo. Tá, eu comi, mas eu não como. Mas como assim você comeu, mas não come? É porque não faz parte da minha rotina. Não é nem exceção na minha vida. Porque exceção, geralmente, na vida das pessoas é comer uma vez por semana, é a cervejinha do final de semana, é a cervejinha do sextou, né? O hashtag sextou, é a hashtag que bomba direto aí. Na hashtag segundou, a gente não vê, que a segundou que eu falo, a segunda é o dia de começar a dieta, né? O dia internacional de começar a mudança da vida da pessoa. E quando que isso acontece? Né? Quando que o sextou tá lá direto, é só olhar Instagram de qualquer um, tá? Sextou o tempo inteiro, segundou não tem. E no segundou, o jejum era uma ótima oportunidade, né? Porque não que sirva para isso, mas eu falo para minha esposa, que é nutricionista, a gente tem que saber que a gente não pode descartar o jejum hora nenhuma. Se a pessoa bebe o final de semana, quer fazer esse jejum de 48 horas, segunda e terça-feira, não tem problema. Melhor fazer o jejum do que não fazer. Você está dando agora um intervalo para o seu organismo, para a sua saúde se recuperar, mesmo que depois do estrago que você fez ou teria feito no final de semana, aí vem fazer o jejum durante a semana. Vou bater palma? De jeito nenhum. Mas é uma alternativa razoável para se tentar faxinar o que aconteceu no final de semana. Mas o que eu brinco muito com as pessoas é que quer fazer essa estratégia de ficar fazendo jejum para então continuar a vida ruim, faça uma pausa verdadeira nessa vida ruim, atinja um patamar de saúde para que então você faça isso. Né? Porque se a gente está muito estragado, aquele cidadão que está com a insulina lá em 15, 20, 25, qualquer acima de 10, tá, gente? Então tá lá com a insulina acima de tanto, primeiro controla ela, bota ela abaixo de 7, bota ela perto de 5, e aí vai testando na sua estratégia de rotina de vida, se a sua cervejinha do final de semana, com a sua ida à lanchonete e tal, uma vez por semana, com a sua ida na sorveteria fulano de tal, também uma vez por semana, com o azeite que você deixa de comprar lá na Dona Cineira, e aí, quer fazer jejum segunda e terça, 48 horas para repor o estrago que foi feito durante o final de semana, vai um mês depois e vai fazer seu teste de insulina. O sacrifício que você fez para trazer sua insulina para 5, o que você fez depois, nesses 30 dias seguintes, o que aconteceu com a sua insulina? Então, se ela estiver marcando legal, junto com a glicose, pode ser um sinal positivo que a sua estratégia está razoável. Dá para ser melhor? Com certeza. Precisa? Aí talvez não. É onde a gente entra com a parte, né, psicológica de aceitar o sacrifício ou não. Mas, no mínimo, saber, pelo menos também usando a estratégia de usar quem está à nossa frente. Eu falo
que eu mudei muito meu estilo de vida, apesar de tratar de saúde, de ser atento com a minha saúde desde criancinha, eu mudei muito com o passar dos anos, vendo o que estava acontecendo na minha família, onde a gente fala da parte genética. Meu avô morreu com 87 anos, tendo 10, quase 11 anos de Alzheimer. Ou seja, aos 76 mais ou menos, ele já foi diagnosticado portador do Alzheimer. Minha avó faleceu com demência. O meu avô, esses do lado paterno, que é o lado japonês. Vou falar que japonês é saudável, né? Eu tenho controvérsias. Aí eu tenho o lado materno. Meu avô faleceu em 2020, com problemas renais, insuficiência renal grave, diabetes horrorosa, numa condição das pernas, né, quase já começando a entrar em estado de necrose, ali, potencialmente precisando, né, se vivesse mais tempo, de uma amputação. Então, eu fico olhando para frente para ver para onde eu vou se eu seguir os mesmos passos, né? Então, o jejum entrou na minha vida porque eu não queria ficar com insulina de 7. Eu quero minha insulina abaixo de 5. Eu não tolero, na minha concepção, nas minhas pesquisas e tudo, ficar no limite do que as pessoas recomendam ser o ótimo. Eu quero estar abaixo desse limite. Se o melhor é quanto mais baixo, melhor, é isso que eu quero. Aí, o jejum me propicia isso. Só que se a gente não pesquisa direito, não estuda direito, a gente começa a perceber que o jejum também muda outras coisas. Então, se a gente faz esse processo desinflamatório focado na insulina e na glicose, né, na glicemia, aí quando eu usei isso aqui, ó, eu fiz 135 horas de jejum. Minha glicemia chegou a 38. Muitas pessoas, Ai, caiu. A pessoa chega com a glicemia de 60, já está desmaiando, já está ficando hipoglicêmico. Por quê? Porque vive com a insulina, com a glicose lá em cima. A glicemia está muito elevada, qualquer coisinha que baixa ali já começa a ficar tonto. Então, eu fazendo meus testes, mostro para todos isso. A gente tem que se cuidar, a gente tem que olhar lá para frente para ver nos nossos, aonde a gente tem que ir, e comecei o jejum focado nisso, focado em ter o controle total de mim, que é o que eu recomendo para todo mundo de vez em quando fazer o jejum. Embora, volto e vou insistir e deixar a melhor sugestão, que é para todos, né, exceto o cara da musculação. Frequência alimentar baixa. Foquemos na frequência alimentar baixa. O jejum é um acessório para trabalhar nossa parte mental. É por aí. O assunto é vasto. É vasto. Mas olha, Missal, foi um prazer tê-lo aqui, passar um pouco da sua experiência. É uma outra linha, né? E a gente se sente honrado. Eu queria agradecer por você estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Uma hora sobre alimentação saudável. Impressionante. Sim. Avançar uma hora. A gente tem que fazer mais vezes. Vamos convidar mais. Quem se interessou pelo Missal, é só acessar lá o Instagram, Jejum Passe, né? E interagir lá com o Missal. Ele todo dia está postando coisas muito interessantes, é um trabalho muito interessante. E o Cantinho do Azeite é o @Cantinho do Azeite, que vocês podem também achar a gente por lá. E agradecemos a todos pela participação. Esse vídeo vai estar no Instagram logo após, porque ele já baixa automático. E amanhã vai estar no Facebook, lá no nosso canal do YouTube, aliás. E no Facebook também, para as pessoas poderem ver com calma. Vale a pena, muita informação. Só você deu bastante informação, foi uma hora de um papo muito legal. Passou voando, hein? Eu nem percebi. Tá, e sem contar que é filho de um grande químico, né? Isso entende de átomo, molécula, a gente só se sente honrado, tá bem? Tá? Uma boa noite para você, uma boa noite a todos, viu?
Honrado tá, muito fico eu. obrigada. Obrigado. Tá. Tchau. Obrigada, viu? Vamos Obrigado. lá? Nada. Espera só um pouquinho, gente. Hã?